Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Floresta Podcast. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Como vocês gostam muito de convidadas e eu também gosto muito de falar com convidados e convidadas, hoje temos duas meninas. E como já é tradição, uma das meninas não está em Portugal, está no estrangeiro. Isto já começa a ser tradição dos meus convidados. Está na Irlanda, que é a Cátia. E pelos vistos lá está péssimo, não é, Cátia? O tempo. Tá incrível, não está nada nublado, não neva, não chove, não está. Nada Não, estou disso, a não é? brincar, é um bocado diferente, mas acostuma-se. Então, a Cátia e a Liliana são de Chintada Podcast e pronto, eu já vou falar um bocadinho sobre a minha opinião sobre a Chintada, mas eu queria que elas introduzissem um bocadinho o que é o Chintada, vocês entre vocês organizem-se como quem quer falar primeiro. E era isso, queria que vocês nos partilhassem um bocadinho como surgiu o Chintada e no fundo em que consiste. O nome já diz muita coisa, né, Liliane? O Yeah. significado já é meio que a aura do nosso podcast. Acho que posso explicar, né? Posso. Sim, Yeah. Bem, Chintada é um podcast e o nome vem de uma expressão em crioulo, que é chintada, que basicamente significa o ato de sentar, ou significa um convívio entre amigos, muito informal, muitas vezes improvisado, na casa de alguém, onde nós simplesmente falamos, comemos, bebemos, pronto, é uma atividade mais casual e nós meio que queremos transmitir essa aura para o nosso podcast, onde nós falamos um bocadinho de tudo, sobre os nossos gostos, sobre as nossas experiências como imigrantes em Portugal, agora em Irlanda, né? E pronto, e falamos um bocadinho de tudo sobre, pronto, as nossas opiniões sobre imensa coisa e também queremos meio que incluir o pessoal que está a ouvir e fazê-los sentir que estão num Chintada, pronto. E aí é isto. Estive Yeah. bem ou o que é? não, estiveste bem, estiveste bem. O Chintada surgiu assim e nós no início nós falávamos sobre temas diversos. Nós temos, o nosso podcast está dividido em Convencem e no Cheiro Maleta. A parte do Convencem, nós trazemos as nossas Hoje não está a ser um bom dia. Hoje não está a ser um bom dia para falar. Nós trazemos as nossas perspectivas da cultura pop e tentamos tirar um tema a partir daí e conversar sobre esse tema. Mais tarde, nós meio que evoluímos para cultura mais pop em relação à imigração e à africanidade e panafricanismo e à negritude. Uhum. A partir daí nós começamos tudo que é da cultura pop é só nesses temas. E o Cheiro Maleta é mais para os nossos amigos cabo-verdianos, em que nós falamos sobre a nossa experiência cá em Portugal e falamos em crioulo. E é uma nova experiência porque agora há podcast em crioulo, mas antes não havia podcast em crioulo e nós não sabíamos se as pessoas iam estar muito receptivas a isso, mas até agora temos estado a ter uma resposta a isso e as pessoas gostam de ouvir sobre as nossas experiências cá em Portugal 360, desde vir para Portugal para estudar, viver cá como adulto, a nossa vida nos 20, depois a nossa Uhum. experiência como força de trabalho em Portugal Certo. e E tudo. há quanto tempo é que vocês têm o podcast? Quer dizer, Menos de Vai um fazer ano. um ano. um Vai ano? fazer um ano? Vai fazer um ano. Nós começamos a gravar em fevereiro Boa. do ano Uau! passado. Yeah. Pois é. E só Mas conseguimos gravar um episódio um presencialmente. episódio. Yeah. Yeah. Que foi o nosso primeiro episódio. Ah. E depois nós lançamos o episódio em si em março. Uhum. Uhum. Mas sim, já vai fazer um ano. Como é que vocês conjugam, não é? Porque vocês começaram em fevereiro, entrou a pandemia e foi por isso que vocês não tiveram mais oportunidade quase de fazer presencialmente e depois também a Cátia mudou de país, não é? Como é que vocês conjugam as agendas para trazer conteúdos para os vossos ouvintes? Até nos coordenamos bem, né? Nós Yeah. dizemos, É? tens agora tempo para gravar? E nós sim. Normalmente nós até somos Ok. bem organizados com tipo, tempo de Yeah. gravação, temos dias para gravar e Boa. temos o nosso, pronto, Sim. organizamos muito bem na parte das redes sociais, já sabemos mais ou menos o que fazer nessa Uhum. semana. Então Cada uma toma uma semana. Então, se há uma semana em que há menos post, sou eu.
Se há uma semana que tudo parece desorganizada, provavelmente sou eu nas redes sociais. Mas quando nós começámos, no início, eu e a Kátia estávamos a trabalhar juntas na mesma empresa. E nós gravamos o primeiro episódio, nós organizamos tudo, gravamos o primeiro episódio e depois o meu estágio acabou, o da Kátia também acabou no mesmo dia, foi bem engraçado, acabamos no mesmo dia e eu fui para Cabo Verde. E foi isto foi dia 2 de março, eu fui para Cabo Verde dia 2 de março e eu não estava a trabalhar, a Kátia não estava a trabalhar, porque depois a Kátia tinha o trabalho, ia começar em setembro na Irlanda, então nós tínhamos imenso tempo no início. E estávamos durante a pandemia, estávamos em casa, tínhamos imenso tempo para fazer tudo. Mas também foi muito bom, não é? Desculpa, Kátia. Ia dizer, também foi muito bom porque nessa altura as pessoas também precisavam de muito conteúdo, não é? Eu própria falo para mim, não é? Acabei por precisar de consumir mais conteúdo do que consumia antes e foi ótimo vocês também terem tido essa disponibilidade também para dar às outras pessoas aquilo que elas estavam naquele momento a precisar, não é? Sim, e para nos organizar também. Sim. É muito importante para organizar logo de início. E digam-me uma coisa, falámos aqui um bocadinho do Shintada, mas eu também gostava de saber e partilhar com quem nos está a ouvir o que é que vocês tiraram na universidade, se foi o caso, e o que é que estão a fazer neste momento, a trabalhar, em que áreas? Eu acho que seria giro. Começo eu? Eu ia dizer, começa tu, Kátia. Okay. Pode ser. Bem, eu estudei a gestão na licenciatura, tirei gestão. Depois, porque eu não fazia ideia o que eu ia fazer com gestão, eu decidi fazer gestão de sistemas de informação, gestão de sistemas de informação como mestrado. E pronto, e a partir daí comecei uma carreira em TI e agora estou a trabalhar no departamento de TI numa empresa de gás aqui na Irlanda. Muito bem. É muito chique. Fixe. E tu, Liliana? Eu também fiz gestão na licenciatura, diferente da Kátia. A Kátia veio cá para Portugal no 11º, ela estudou cá uma parte do secundário e depois ficou para a faculdade. Eu vim de Cabo Verde aos 18 anos diretamente para a licenciatura, estudei gestão, depois fiz mestrado em marketing e tive alguns estágios aqui e ali em áreas diferentes e agora estou na área de marketing digital e estou a fazer email marketing e social media. Boa, eu também tirei gestão na licenciatura. O mestrado também foi pela mesma área, gestão e internacionalização, mas depois tirei especialização em inovação de marketing e estou a trabalhar na área do marketing. Agora estou, no fundo, a fazer 2 cargos, que é marketing e ainda gestora de projeto, que é para ser mais difícil. Estou a conjugar os dois. Eu tirei em Felgueiras, no Politécnico do Porto. Uau! Mas não foi... O curso não se chama mesmo gestão, chama-se Ciências Empresariais. Só que aquilo, no fundo, tirando o sumo do que aquilo realmente é gestão. E apesar que eu fui aquilo tinha 2 vertentes, tinha a vertente da gestão pura e tinha a vertente da contabilidade. Eu segui pela contabilidade porque eu antigamente achava que ia ser contabilista. Tinha assim uma ideia muito errada da minha vida, até ir estagiar. Estagiei e perceber se não é isto. Não gostei nada daquilo. Porquê? Porque é muito... Todos os dias a mesma coisa. Faço sempre a mesma coisa, não muda nada. Eu não sou assim, gosto de ser mais dinâmica. Por isso é que depois percebi que a área do marketing era mais a minha cena. Mas sim. Vocês tiraram em que universidades? Eu tirei no ISEG. Eu tirei na Nova, a Kátia tirou no ISEG. Em Lisboa? E o mestrado foi... E o mestrado foi no Escoté. Nós abrangemos todos os 3 Big 3 de Lisboa. De gestão, pelo menos. E diga uma coisa, como é que vocês se conheceram? Foi na universidade? Não! Nope. Não? Eu e a Kátia way back! Como é que ainda me lembro do primeiro dia. Tu não, provavelmente tu não te lembras do primeiro dia que me conheceste, mas eu me lembro do primeiro dia que eu te conheci. Mas eu tinha 10 anos. E eu devia ter 8, então. Ou não? 9. Eu tinha 10 anos, eu me inscrevi nestas aulas de inglês numa escola privada. A Kátia já estava a tirar aulas de inglês desde não sei que idade, mas ela já era tipo bué fluente, toda a gente, quando eu entrei na sala de aula, toda a gente tipo bué around Kátia, à volta da Kátia, e a Kátia tipo a falar bué, a dizer bué coisas, e ela sempre a dizer bué piadas, e toda a gente bué tipo a rir, e eu a sentar ao lado. Espera, tu nunca me contaste essa história?
Foi quando eu te conheci. Eu me lembro exatamente, porque tipo, eras bem tipo extrovertida nas aulas de inglês. Porque de resto não eras nada extrovertida. Mas tipo, estavas bem a contar piadas, toda a gente a rir, e eu tipo fui e sentei-me na tua mesa e yeah. Eu acho que nesta parte do vídeo devia pôr Kátia the Star e assim uma estrela. Foi isto que eu visualizei. É que eu ia dizer agora que eu não me lembro exatamente como é que nos conhecemos, mas eu tenho uma memória muito vívida de nós a sairmos das aulas de inglês, ou da escola de inglês, e estávamos à espera do autocarro, e uma senhora ao nosso lado olhou para nós e disse: "Vocês são irmãs?" E nós uma para a outra, tipo, não. E eu não sei porque é que achámos isto estranho, mas nós fizemos uma cara do tipo, porque se a senhora disse é estranho, mas pronto, eu só me lembro desse momento. Mas fair enough, tipo, a nossa família é prima distante. Ok, Yeah. ok. Yeah. Boa. Mas, olha, força, Kátia. Diz. Não, é que eu estou a tentar Nós nunca falamos pensar. disso. É que eu estou Nós super... nunca tivemos esta conversa. Isto é a primeira vez que estamos a ter esta conversa. What? Ok, bom. Isso é bom, este episódio é exclusivo. É a primeira vez que eu estou a comer isto, mas pronto. Eu vou desenterrar aqui os tesouros. Olhem, eu vou então. Estava aqui a pensar dar-vos também a vossa opinião sobre o podcast. Obviamente que eu já partilhei muito com vocês, que gosto muito do conteúdo que vocês fazem nas redes. A primeira vez que ouvi o Chintada foi no International Podcast Day, que vi a vossa participação e adorei. E achei. Sim, e para além disso, achei a visão que vocês têm para o podcast, lá está, muito inovadora. Eu nunca tinha visto ou ouvido, e eu já ouço podcasts desde 2018, mesmo quando estava ao início, e haviam poucos, e eu ainda não tinha ouvido algo assim. Eu achei mesmo muito interessante toda a visão que vocês têm para isto, e para além disso, o trabalho que vocês também têm nas redes, que é super interessante e que eu acompanho e gosto muito. Obviamente que há ali podcasts em crioulo que eu, né? Eu tento, menino. Nós agradecemos, a sério, nós adoramos quando alguém que só fala português tenta ouvir um episódio em crioulo, nós ficamos tipo, uau, obrigada, eu sei que custa, mas pronto. Portanto, esta introdução também foi um bocadinho grande, mas só para vos dizer e para dizer quem está a ouvir, se gostou e gosta da temática e da visão que elas têm também, sigam, vão lá dar muito amorzinho ao trabalho delas, muito fixe. E pronto. E também temos que Subscrevam. Escrevam. E por como é que surgiu a ideia para este episódio? Eu vi vocês gravarem para o vosso podcast e eu pensei, fogo, já ando há tanto tempo, porque eu tenho uma lista com temas, estão a ver? E eu já ando há tanto tempo a querer falar sobre isto, mas nunca achei que sozinha fosse meter muita piada. Então eu pensei, vou gravar isto com alguém, ainda não sabia bem quem, e vocês gravaram e eu assim, não, eu vou ter a lata de lhes perguntar se querem gravar comigo. E depois as agendas lá se ajustaram, né? E conseguimos estar aqui hoje, o que é obrigada por estarem aqui, não é? E então, Obrigada a nós. E qual é que é a temática de hoje? Vamos falar hoje um bocadinho sobre o body positive, sobre a aceitação corporal e pronto, vamos ter que passar para a temática, que já estamos aqui com muito... a parte de uma introdução muito grande. Então, vou-vos pôr algumas questões, e uma conversa descontraída às três e vamos dando a opinião, mas de facto é verdade e acho que toda a gente percebe isso. Hoje em dia ainda vivemos numa sociedade, eu acho que é a nível mundial, que se preocupa muito com a aparência física, existe toda uma pressão estética, quer nas redes, não é? Que nós vemos pessoas perfeitas, quer no dia a dia, como às vezes até o simples facto de irmos trabalhar e quererem que nós vamos vestidos de uma forma, e que tem que haver toda ali um aspecto físico associado, e há profissões que isso se reflete mais, já a área bancária, pronto, já nem vamos entrar pelos modelos. E então, o que é que vocês acham sobre isto? Vocês acham que cada vez mais ainda continuamos numa sociedade em que existe esta pressão estética? Antigamente já foi pior, estamos a melhorar? O que é que vocês acham? Pode começar a Liliane, por exemplo, agora. Eu acho que isto é uma coisa que nunca vai desaparecer, principalmente quando se toca às mulheres. Certo. Dando um exemplo, eu tenho uma amiga que trabalhou num banco
ou ainda trabalha, não sei, já há muito que eu não falo com ela, mas quando ela ia para o banco, ela sempre levava os sapatos num saquinho e à porta do banco trocava para os saltos. Pois. E um dia ela decidiu ir com um salto mais baixinho e as mulheres que trabalhavam com ela diziam: hoje estás de fim de semana. A sério? Sim. E nem são os homens, são tipo outras mulheres que trabalham lá. Uhum. Que ela disse que sentia a pressão de usar saltos muito, muito altos. Claro. E eu acho que E, não é por a gente usar saltos muito altos que vamos ficar mais elegantes, não é? Um salto mais sim, baixo também, desde que esteja confortável, na minha opinião, não é? sim, mas é aquela noção de a formalidade e há um certo tipo, uma certa visão, um certo visual para o que é formal para as mulheres. Uhum. E isso é o que nós basicamente sofremos todos os dias. E eu, desde muito pequena, quando pensei o que é que eu quero ser quando for grande, a minha primeira coisa é qualquer coisa, mas que me faça vestir formal no trabalho. E isso vê-se, porque eu agora estou no trabalho com sweatshirts e etc. Mas para mim é uma coisa que não fazia sentido. E quando eu vim para Portugal, sendo a minha mãe como ela é, a minha mãe é muito sobre a sua própria aparência, sobre a aparência das suas filhas, e ela tem duas filhas muito desmazeladas, por assim dizer, muito, muito casuais. Muito Contraídas. casuais. E ela disse: não, mas tu tens que te vestir mais do que os outros, tens que fazer o teu cabelo assim e ali, porque além de seres mulher, és também negra nessa sociedade. E eu tipo, mãe, não, isso não tem nada a ver. E ela tipo, mas ela tem razão de uma certa forma, porque é o meu cabelo é que nunca é formal o suficiente, a minha roupa nunca é formal o suficiente. E eu acho que isto nunca vai acabar, não vai acabar tão cedo, e as mulheres vão continuar a sofrer disto. Uhum. E já nem sei mais o que dizer. Mas eu estava agora a concordar contigo, porque a minha mãe também é a mesma coisa, ela sempre diz: tens de vestir assim para causar uma certa impressão. Eu acho que tudo tem a ver com impressão, ou seja, pá, não sei, não quero defender as pressões que, pronto, que são dadas a nós a nível estético, mas há muito daquilo de se usares uma certa cor numa entrevista, tu vais causar uma impressão, ou se usares outra cor vais causar outra impressão. É aquela cena, nós até já fizemos um episódio sobre isso, que é o unconscious bias, Yeah. e sobre como nós fazemos decisões muito rapidamente sobre, pronto, sobre certas pessoas, mesmo só com base em Imagem. características, pronto, mais Uhum. superficiais, né? E, epá, mas eu sinto que isto de, pronto, é como a Liliane disse, é cíclico, estás a ver? Nós agora pronto, antigamente, no tempo das nossas avós, haviam pressões desse género. Agora com social media, que é muito mais fácil estar a meio que, como é que se diz, a fazer a difusão, de certos trends, né? Uhum. Então, se tu não tiveres vestido dessa certa maneira, as pessoas já notam logo. Ou não, tipo, é muito mais rápido, estás a ver? Agora é muito mais fácil as pessoas meio que fazerem ah, uma avaliação de ti, não sabem se estou a explicar-me bem. Sim. E, e eu sinto que é uma coisa psicológica, é uma coisa que vive mesmo dentro de nós e que, assim como vários outros problemas na sociedade, é uma coisa muito difícil de tirar, estás a ver? A única coisa que podemos fazer é expor as pessoas mais a diferentes tipos de pessoas, esteticamente, estás a Certo. perceber? E eu Uhum. até sinto, eu estou a complicar as coisas, mas eu até sinto que o social media está a fazer isso bem. Que Uhum. é, por exemplo, há pessoas que, olha, eu vou ser sincera, quando eu era pequena, ver góticos ou coisas assim, era tipo, uau, esta gente é diferente, não sei o quê. E eu gostava de Twilight, só para ter uma noção disso. Mas, mas agora pronto, tu tens TikTok e tens, como é que se diz, os grupos de TikTok e grupos no Instagram que meio que promovem esse tipo de ondas. Não estou a falar só de góticos, estou a falar mesmo de Uhum. pessoas que se vestem de forma diferente. Tens artistas também que agora têm um aspecto muito diferente, se bem que ainda nos padrões, pronto, que lhes são dados na indústria, mas mesmo assim, eu sinto que está a haver uma pequena evolução na parte de expor as pessoas a diferentes coisas. Agora, a nível de tolerância, a nível de pressões, principalmente no mundo corporativo, aquilo
aquilo é mesmo mau, mas mesmo assim são causados por essa tal impressão, que é quando tu trabalhas, por exemplo, no front office, como é que se diz front office? Tipo, como Nós sim, recepcionista. Nós em sim, português também dizemos front office, sim. Quando yeah. trabalhas no front office, há aquela componente de, se tu colocares esta sombra de olhos, eu estou a ser muito detalhada, mas isso acontece mesmo, há gente que costura essas coisas, se tu usares essa sombra de olhos, vais parecer mais simpática, uma coisa assim. Também já está, como é que se diz, já está provado, e já está provado por estudos de que quanto mais bem parecida és, mais as pessoas assumem que és simpática. E isso ajuda, isso não ajuda, isso provoca mais ainda, ou aumenta mais ainda a parte das expressões, percebes? E pá, não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer, mas basicamente é tudo a ver, está tudo aqui dentro, então é uma coisa muito, muito difícil de tirar, não é simplesmente dizer sou linda, olha, não sei o quê, e pronto, agora aceitem-me, não é bem assim. Por isso é que eu acho que o problema das expressões não é como mudar o pensamento de toda a gente, é mesmo em ti, é mesmo ignorar, pronto, essas expressões, mas... Tu estavas a falar mais cedo sobre aquilo de como a social media está mais diversa e as pessoas estão a aceitar mais tipos diferentes de pessoas. Eu concordo, mas também nós estamos a criar um novo tipo dentro daquele tipo. Não sei se vocês sentem o mesmo também. Mesmo com góticos, há um standard. Então, a outra pessoa que faz um tipo de gótico diferente não vai sentir aquele standard. Tá? Não sei se vocês estão a perceber. É tipo, a sociedade tem audácia de fazer standards na diversidade. Dentro dos standards. É isso. Dentro de diversidades, Isso me faz lembrar um episódio, numa temporada do RuPaul's Drag Race, em que uma das queens saiu porque estava a sentir pressionada, porque estavam a dizer que ela não era uma drag queen como deve ser. Eu tipo, what, ela é linda. Exato. Mas só porque ela usava cabelo curto e tinha tipo um ar mais gótico e disseram que ela não ia ganhar. Exato, mas é nesse sentido. Eu vi uma... existe na Netflix, como é que se chama? Acho que é The Circle, não sei se já viram. É uma cena... Aquilo é muito fixe. E eu vi todas. Vi Portugal, Brasil e a América. França. Não foi Portugal nada, foi França, Brasil e América. Por que eu disse Portugal? E não sei se repararam, se a Liliane deve ter reparado, que a primeira pessoa a sair em todos era uma modelo, porque acharam que ela era fake. Porque o The Circle é... Para quem não conhece, é uma espécie de reality show, mas cada um está dentro de um apartamento e eles só comunicam através de redes sociais e podem fingir que são outra pessoa. E todas as modelos foram as primeiras a sair nos três, portanto, França, América e Brasil, porque toda a gente achou que era fake, que ela não podia ser assim tão bonita. Pronto. Que era um catfish. É basicamente um programa para encontrar o catfish. E é engraçado que... E depois houve ao contrário, houve uma rapariga, acho que foi na América, que era gordinha, e achou que não devia ser ela própria, porque achou que se fosse ela própria, pronto, não ia continuar. Acabou por sair, porque era catfish, né? Mas com isto quer dizer o quê? Que esse reality show mostra muito aquilo que as pessoas têm a ideia do que vai funcionar ou não nas redes. Chegando ao ponto de fingir ser outra pessoa porque acha que vai ter uma maior visibilidade ou etc. E hoje em dia isso ainda acontece. Há pessoas, quantos Instagrams falsos existem, não é? Ou Facebooks falsos, etc. E eu achei isso muito interessante, quer para o lado negativo, não só as minorias, portanto uma mulher que é bonita também tem aqui alguns estereótipos associados, como ser burra ou se colocar não ser simpática, etc. Quer para o lado de quem não nasceu tão favorecida a nível corporal, que acha que de facto tem que fingir ser outra pessoa, tem que colocar mais Photoshop, tem que... Pronto, enfim, o que eu acho é que... Diz, Cátia, desculpa. Só queria dizer que eu acho incrível como nós conseguimos meter pessoas em tipo caixas logo no início. É que eu não acredito. Com a quantidade de pessoas que tu conheces, como é que as pessoas ainda fazem? Epá, eu só queria dizer isso. E as redes, eu acho que antigamente, lembro-me quando era mais nova, que sentia muito mais essa pressão estética, não é? Quando era adolescente, porque de facto as redes nessa altura era tudo perfeito.
não é? E as publicidades e as revistas era tudo muito bonito. Hoje em dia vejo uma tendência para, não sei se vocês concordam, para mostrar o que é real. Só que, ao mesmo tempo, foi aquilo que a Liliana estava a dizer, mesmo dentro do que é real, eu lembro-me e vejo alguns Instagrams de plus size, e os que têm mesmo muitos gostos são meninas que são plus size, de facto, mas são bonitas. E não tanto as meninas que são plus size e que são mais feinhas, já não é tão seguido. Portanto, mesmo dentro disto, dentro de cada, não é minoria, mas dentro de cada que é considerado diferente na sociedade, que eu não gosto de dizer isto, porque eu acho que nós somos todos iguais, ainda há estereótipos depois ainda dentro disso. Eu acho isto assim um bocadinho ridículo e acho que de facto há uma evolução para que cada vez mostremos mais a realidade. Não sei se essa evolução está aí pelo caminho correto às vezes, não é? E isso leva-me aqui à segunda pergunta, que é, eu tenho visto a Nike lançou uns fatos de treino e foi modelos plus size, foi super criticada. A Nivea fez umas publicidades com mulheres de todos os tipos, essa publicidade é super, passa muito na televisão. Aí já toda a gente adorou. Pronto. Mas depois teve a Cosmopolita, que foi uma revista que colocou uma mulher plus size, e a revista foi muito criticada porque estavam a incentivar a obesidade. Pronto. De que maneira? Como é que estavam a... Pois é esse tipo de coisas que eu não percebo. Sim, é aquela coisa da internet, isso de incentivo à obesidade também acontece com a Lizzo, imenso, porque aquela coisa, se estás feliz com o teu corpo, quer dizer que estás a incentivar a obesidade. O que não é isso, não estás a incentivar um estilo de vida não saudável. Estás a ser feliz contigo naquele momento. Tu podes querer ser saudável ou tu podes não querer ser saudável, I don't care. É a tua cena, mas tipo, as pessoas na internet levam sempre do lado mal, em que nós Eles não sempre podemos falar assumem. isso. Yeah. É que sempre assumem que o que a pessoa está a fazer é para influenciar outras pessoas, quando não é esse o caso de todo. Ele só é, como Mas estás a pode dizer, até ser para influenciar outras pessoas, mas de uma forma positiva. inspirar. Tipo, assim, o peso não é um assunto que desaparece de um dia para o outro. Sim. É todo um trauma, uma pessoa pode ter problemas mentais, pode ter desmotivação ou pode simplesmente não querer. E as pessoas não percebem isso e quando uma pessoa está feliz consigo própria, que estás a motivar a obesidade. Não está. Ela está a motivar-se o amor próprio Isso. e ponto. E as pessoas tentam justificar tudo. E Eu no acho que caso. sim, E ia dizer, Helena, complementar, no caso da obesidade, às vezes há fatores que não são só a pessoa querer ou não ser saudável, ok? Há pessoas sim, obesas que estão muito bem de saúde e há pessoas magras que não estão nada bem de exato. saúde. Isto acontece, há pessoas super magras com diabetes. Eu tenho uma prima que é muito magra e tem diabetes. E há Exato. pessoas obesas que estão com peso a mais que podem até nem ter problema nenhum de saúde. A gente sabe que a obesidade a certo nível pode trazer problemas de saúde, mas naquele momento a pessoa pode estar acima do peso e não ter problema nenhum de saúde e pessoas mais magras terem. Ou então há pessoas que são mais gordinhas porque têm um problema de saúde e não tem a ver com o estilo de vida delas. E isso também nem sempre é falado, que Exato. é sempre associado a aquela rapariga está com aquele peso, deve comer McDonald's ao almoço e ao jantar. É descuidada, não É faz descuidado. exercício. Por acaso Não tem nada a ver com isso. eu tenho uma amiga que ela por acaso é muito, muito magrinha, pronto, não, era criticada por ser muito magrinha e turns out, ela quando começou a ir ao médico mais vezes, ela tinha o colesterol muito alto, tinha o MC muito, muito alto, teve de começar a comer melhor e ser mais saudável e isso tudo, e ela por acaso, como é que se diz, ganhou imensa confiança, pronto, no corpo dela, porque ela não sentia... Isso é só para verem como há meio que um espectro na parte das pessoas não se sentirem bem obesidade ou pessoas não se sentirem bem porque são demasiado magras e... eu acho que... Eu não sei, eu sinto que eu vivo meio que numa bolha, porque, por exemplo, eu sigo imensas senhoras plus size, mas às vezes nem as vejo como plus size, só as vejo mesmo como influencers e que me inspiram imenso a gostar de mim mesma, ou do meu corpo, independentemente do tamanho,
Mas pá, é que eu estou mesmo curiosa para saber a parte da Nike. O que é que aconteceu com a Nike? Porque é que foram criticados? Foi por isso, porque a Nike é associada a desporto, não é? E existe uma mentalidade na cabeça das pessoas que as pessoas que são obesas não praticam desporto. Pronto, ok? E foi um bocadinho por aí, foi um bocadinho como a Cosmopolita, estou a incentivar a obesidade. E seguindo aquilo que estavas a dizer, Kátia, eu sigo uma rapariga, duas até, plus size, que são extremamente ativas no exercício físico, até têm toda uma linha de roupa de exercício físico para plus size, que isso também é uma dificuldade, arranjar roupa de exercício físico para plus size. Portanto, E que fiquem bem. e que fiquem bem, que não fique super apertado e que esteja ali desconfortável. Então, e ela criou essa linha por causa de pensar, é pena ela ser americana e os portos para aqui serem muito caros. Mas gostei mesmo muito da ideia, portanto, e foi um bocadinho por isso, foi o exercício físico associado a pessoas mega bombadas, com o seu six-pack, e pessoas obesas não praticam exercício, pronto, é um bocadinho essa a ideia que as pessoas têm. Eu posso falar por experiência própria, porque eu sempre tive peso a mais, e cada vez que vou ao médico, perguntam-me, a menina faz exercício, mas com aquela ironia que eu fico logo desconfortável. E eu digo-lhe, sim, por acaso faço todos os dias. Se não é exercício cardio, pode ser algum alongamentos, etc. Mas pratico com regularidade. Isso não quer dizer nada de mim. O meu peso não quer dizer que eu não faça exercício ou que não esteja saudável. Eu acho que o que as pessoas deviam pensar, isto é a minha ideia, obviamente para o mundo que nunca vai acontecer, é perceber a pessoa está saudável ou a pessoa não está saudável, independentemente do peso, independentemente do aspecto físico, se a pessoa está saudável. E isso para mim acho que é o mais importante. Não tanto ter ali um pneuzinho a mais, ou umas estrias, não é? Ou etc. O que é que isso tem de relevante? E leva-nos àquela questão das modelos, não é? Que elas são super magras e têm muitas delas problemas de saúde, não se alimentam em condições, aquilo é... Exato. Lembro-me se nos anos 90, desculpa, Não, mas não, lembro-me força. nos 90 em que, se não for nos anos 90, era no início de 2000 ou 2000, entre 2000 e 2010. Quando eu digo lembro-me, é a partir de vídeos, foi nasci em 96. Mas havia uma onda do tipo, que se tu não tiveres a, como é que se chama essa parte? Sim, aquele Clavículas, não sei osso como é que se aqui a chama. aparecer. Yeah. É isso. Sim. Se não tiveres isso, então não podes ser modelo. Ou lembro-me quando em catwalks tu vias raparigas que pareciam que estavam mais à beira da morte do que qualquer outra coisa, desculpa dizer isso. Mas era mesmo. Opa, mas isso é outra coisa que eu não percebo, é que, pronto, nessa altura, entre 2000 e 2010, esse tipo de corpo era glorificado e agora é completamente o contrário. Agora é rabos grandes, peito grande, tudo grande. E é tudo. É por isso que eu estava a dizer que a cena é cíclica, que é. E mesmo nessa, pronto, mesmo pedindo, ou mesmo com aquela pressão de és linda só se tiveres rabo grande ou peito grande, tens de ter uma cintura mesmo muito pequena, ou tens de ter Exato. basicamente gordura só nas partes em que, pronto, importam, vai, entre aspas. E eu não sei se isso também não é saudável, a uma certa altura, porque não é. Yeah. Não é. E é Sabes? cíclico, desculpa, e é cíclico e é Sim. cultural, porque eu vi um vídeo há uns tempos atrás que de cultura para cultura aprecia-se diferentes coisas. Por exemplo, na América é o rabo grande, não, desculpem, na América é o peito grande, no Brasil já é o rabo grande, e há uma cultura mais oriental que é ao contrário, as meninas plus size é que são vistas como bonitas. Sim. Então é isso, é Verdade. cíclico e cultural, é muito estranho. Desculpem, eu acabei de bater com o pé no microfone. Então se Só ouvirem um viu? barulho, porque eu estou sentada no sofá. Enfim, Pelo sorry. menos em Cabo Verde, Liliana, ajuda-me, quais são mais ou menos os padrões em Cabo Verde? Porque para mim era Horrível. rabo grande, era tipo rabo grande, peito grande também, é basicamente quadris grandes, acho que esse é mais ou menos o padrão, Sim, pelo menos na minha opinião. eu acho que o padrão muda Uhum. com a idade, certo? Mas basicamente magra,
Tens de ser magra, de uma certa forma, mas ter o peito grande e o rabo grande. É aquela coisa que eles chamam de gostosa ou boa, Boa. Yeah. em que Boa. é basicamente uma forma de sexualizar a mulher e é sempre aquele tipo de mulher que eles procuram. Mas isso, mas só para buscar atrás nessa parte em que disseste que a tua amiga, que era muito magra, tinha colesterol muito alto. Eu e a minha irmã somos duas pessoas completamente diferentes. A minha irmã era chamada de palito e eu era chamada de bola. Basicamente, a nossa infância foi assim, certo? Ela sofria imenso bullying pelo lado porque ela era muito magra e eu sofria imenso bullying porque eu era acima de peso naquela idade. E como uma resposta ao trauma que ela sofria, ela comia imenso. Mas comia e não engordava. E chegava ao ponto em que ela comia um pão que era basicamente manteiga, uma coisa de manteiga deste tamanho do pão, ou maionese, porque ela queria engordar e ela só comia coisas más para a saúde dela. E a minha mãe estava sempre a atacá-la para não comprar, mas ela sempre arranjava dinheiro, não sei como e quando, mas ela tinha sempre uma coisa de dinheiro e depois ia comer mal, porque ela queria engordar de qualquer forma e ela ainda hoje não consegue engordar. Mas a saúde dela deve estar tipo no limite. É a fisiologia dela, tem de aceitar. Sim, mas ela sofria imenso bullying disso. É, E o pessoal achava que não era ela, não era eu. Nenhuma de nós estávamos no lado certo. Porque para eles não tinham aquela imagem perfeita de quadris grandes, peito grande. Não, nós éramos crianças, então não. Não nesse sentido, nós éramos crianças. Mas já. Na minha cabeça já estavam. Mas a minha irmã não era um nem era outro. E eu acho que muitas vezes, para as pessoas mais magras, elas têm esse tipo de a resposta ao trauma do bullying, que é comer mais e depois levam uma vida não saudável. Mas são sempre magras. Mas é isso, eu acho que a forma como nós nos vemos, é assim, eu posso me queixar ou achar que não estou bem porque estou um bocadinho mais gordinha, e uma pessoa que está muito mais magrinha também está a passar pelo mesmo, e no fundo é tudo a pressão da sociedade, não é? E nós acabamos muitas vezes por crescer com traumas da sociedade. Eu tenho um trauma de infância que recordo-me disto até hoje. Eu já tenho 25 anos e eu tinha 10 anos e tínhamos educação física, não é? E eu demorei mais um bocadinho a tomar banho, foi assim uma coisa, e o meu professor de Educação Física perguntou-me: Patrícia, você pensa que pode demorar mais porque tem mais extensão corporal que os outros? E eu fiquei com isso na cabeça para sempre. Ou seja, o meu próprio professor de Educação Física estava a fazer-me bullying, no fundo. E de forma muito subtil, né? A extensão corporal a mais é do género. Pronto. O que é que isso significa? O que é que isso significa, né? Mas o fato dos adultos acharem que tipo, é uma coisa fofinha de dizer nessa idade, para uma criança. Por acaso, agora que estamos a partilhar traumas, eu também tenho. Vamos lá tirar todos os nossos traumas. Vamos partilhar traumas. Vamos fazer detoxing, ok? Mas eu lembro-me uma vez, também na escola, um colega meu. Já agora, isso é um trauma de vários, né? Mas já chegamos lá. Mas só para dar algum contexto, no liceu eu era também muito gordinha, tinha peso a mais, era sempre a rapariga mais alta e a maior, pronto, inteira. E eu lembro-me uma vez, estava no intervalo e um rapaz, pronto, que era colega meu, vem ter comigo e diz: Kátia, porquê é que tens pernas de porco? Tipo... Oh meu Deus, as crianças são más. Mesmo, na altura, e na altura eu estava tipo, porquê é que eu tenho pernas de porco? E até hoje eu tenho uma cena com as minhas pernas. É claro que eu já ganhei mais alguma confiança, mas até hoje eu fico tipo, qual foi a necessidade de dizer isso? Estás a perceber? E só para terem uma noção de como já passaram mais de 10 anos e eu ainda me lembro desse comentário. Por isso, mas isso é outra coisa que não sei bem como tratar ou como perceber, porque as crianças às vezes não pensam em coisas, mas temos de ter em conta que as coisas que eles dizem muitas vezes são meio que, pronto, como se diz, eles estão a mimicking, estão a
Exato. dizer coisas que outras pessoas que já No ouviram fundo, outras pessoas não é dizer. culpa delas. Pois, exato. E isso é uma coisa que, pá, não sei se estou a fazer reaching demasiado, mas acho que os pais têm muita responsabilidade na parte de ensinar os miúdos como Yeah. tratar outras pessoas e a Yeah. parte e esses padrões que nós criamos uns aos outros, muitas vezes são postos a nós desde muito pequenininho. Estás a ver, com Barbies e bonecas e cenas assim. Nós logo muito cedo temos esta impressão do que é o corpo perfeito e do quão longe estamos deste corpo perfeito. E eu sinto que meio que os pais têm muita responsabilidade de criar um mundo em que isso não acontece com os miúdos. Estão a perceber? Sim. É que agora que eu estou a pensar nisso e agora que disseste essa, pronto, Patrícia, que fizeste esse comentário de quando estavas na escola, eu pensei muito, muito nisso, de como nós, quando somos crianças, somos muito mais impressionáveis. E, yeah. Eu... Sabes que... Força. Nós estamos sempre... Peço desculpas. Não, muito rápido mesmo. Sabes que eu não sei se acontece igual aqui em Portugal, mas em Cabo Verde a nossa família tem sempre opinião na nossa aparência. E então eles estão sempre, desde crianças, estão sempre a dizer: tens que ir fazer exercício, tens que perder peso, olha, estás mais gordinha, estás mais fofinha, e etc, etc, etc. E as crianças vão aprendendo assim. E mesmo quando o teu primo, que não é gordinho, vai dizer isso a outra criança da escola dele. A Acho que o família pior toda é. tem uma influência enorme na criança e a criança vai sempre mimicar, não é culpa das crianças, mas sim dos pais. Vai ser sempre a culpa dos pais não estarem atentos e não ensinarem melhor E à muitas criança. das... Ia dizer, e muitas das vezes as crianças às vezes fazem só para meterem graça. Eu lembro-me muito disto, que é, no fundo, estão a falar mal de alguém, a outra pessoa, né? Dizer que está mais gordinha, ou que parece isto, ou que parece aquilo, e ele acha que aquilo é engraçado, porque depois os amigos todos se riem. E depois uma das motivações que eu vejo quando era criança devia a fazer essas coisas era isso, era dizer aquilo, não a pensar no que vai impactar na criança, porque também éramos crianças, não tínhamos essa noção, mas sim para meter piada junto do nosso grupo de amigos. E vai um bocadinho como tu estavas a dizer, a família tem toda a influência e mais possível, porque são eles que nos educam, não é? E se não nos educarem da forma correta... Sim, nós os vemos Então, como autoridades morais, pronto, Sim, desde muito pequenos. E quando nós exato, pensamos, eles pensam assim, então se calhar o resto do mundo também pensa assim. Então crias essa mentalidade. exato. até Yeah. porque Isso são das os modelos, crianças não é? Exato, são. exato. Isso das crianças é mesmo muito engraçado. Porque o meu trauma, agora é a minha vez de partilhar. Foi basicamente isso. Estava numa festa de aniversário, uma coisa que eu nunca vou esquecer, até hoje ainda me lembro, mas numa festa de aniversário de um amigo da minha irmã. E este outro rapaz que eu não conhecia estava ao meu lado e o amigo da minha irmã, que é muito mais velho, porque é que não dançam juntos? E ele basicamente grita: não quero dançar com ela porque ela é gorda, é feia Oh e meu Deus. etc. Grita no meio da festa. E eu, uma criança, fechei-me na casa de banho a festa toda. E Oh. depois mas tipo a festa toda, as pessoas tentar entrar. Mas o facto de ninguém nem lhe disse nada àquela criança, porque era uma festa eu tinha Aniversário que ter para para aí miúdos. 6 anos, 7 anos, mas eles eram mais velhos, era uma festa de crianças mais velhas e nós éramos mais novos, mas ninguém lhe disse nada a ele, ninguém foi ver como é que eu estava. Pois. Toda a Mas eu gente tipo à passa, tipo, não é normal, não. Só a Uhum. minha irmã é que foi lá ver como é que eu estava, mas depois ela foi lá continuar com a vida dela, mas tipo, nós nunca nunca, a palavra não me está a sair da cabeça. condenamos ou Nunca condenamos corrigimos. Yeah. sim, esses comportamentos quando acontecem assim em público. Yeah. Olha, eu vou dizer uma coisa, Patrícia, insight de gente cabo-verdiana, isso é uma coisa que acontece imenso em Cabo Verde, que é não corrigir ou não falar sobre esse tipo de comportamento, estás a perceber? Yeah. E porque isso acontecia imenso comigo também, que é pessoas meio que a tentarem humilhar-me, vá fazer coisas como que aconteceu com a Liliane, e nunca via-se, pronto, nunca via Como errado. essa pessoa ser, sim, nunca vi como coisa errada. Eu até, a certa altura, sentia que eles é que tinham razão, que porque tipo, eu já estive num lugar um bocado dark, pronto, mentalmente, em que eu pensava que eu nasci assim e eu tinha de aguentar isso por esta minha vida.
porque vivia num ambiente assim, em que ninguém corrigia esse tipo de comportamento. E só queria voltar à parte do social media, das expressões estéticas. Sinto que meio que isso devia acontecer também no Instagram. Eu até acho bem, acho bem as pessoas, pronto, questionarem ou criticarem quando retratam um certo tipo de corpo. É claro que a parte, pronto, de cancel culture, isso tudo é um bocado extrema, mas é sempre bom, yeah, mas é sempre bom, Não vamos falar Eu sobre odeio isso. tanto. yeah. Eu odeio tanto cancel culture. Mas eu acho que é sempre bom as pessoas pensarem ou meio que refletirem sobre como é que elas pensam do seu próprio corpo. Muitas vezes até quando eu vejo esse tipo de pronto, essas capas de revista ou quando eu meio que saio da minha bolha de social media e vejo pessoas com corpos ditos diferentes ou fora do padrão, eu fico a pensar, uau, ela gosta tanto de si mesma, e depois eu olho para o espelho e fico tipo, ok, eu tenho as minhas pernas de porco, tenho Uhum. mas eu gosto. Eu tenho nariz de porco. Podemos ser porquinhas juntas. Yeah, nós as duas somos Tão queridas. mas eu acho que essas coisas são boas para reflexão. A parte da representatividade é boa para reflexão, para as pessoas pensarem, ok, Sim. eu sou linda, porque é que eu acho que eu sou linda? E pronto. Yeah. Eu acho que, como vimos e falámos até agora, estes traumas que eu tenho, que a Liliane tem, que a Kátia tem, eu acredito, quase ponho as mãos no fogo, qualquer criança tem este tipo de traumas, mesmo até as mulheres mais bonitas já tiveram algum momento na vida em que ficaram com um trauma por motivos de comentários alheios, e chegamos ao mesmo problema, que é sempre os comentários das outras pessoas. Toda a gente tem que ter opinião sobre o nosso corpo. E é o nosso corpo, não é o corpo de mais ninguém. Digo eu, como mulher, mais gordinha. Eu conheço mulheres mais magrinhas que também têm esse problema, porque nada está bem atualmente. Quer tu sejas mais gordinha, quer estejas mais magrinha, quer que estejas normal, não sei o que é o normal, não é? As pessoas têm que sempre opinar daquilo que acham. E eu acho que muitas das vezes opinam para descarregar um bocadinho também aquilo que ou já opinaram sobre elas, Tipo insegurança já. tipo insegurança, ou então só o fazem porque acham que têm o direito. E é isso que eu não gosto, é quando as pessoas acham que têm o direito de opinar sobre a vida dos outros. Isso irrita-me profundamente. Eu recentemente não, há 2 anos, tive um aumento de peso repentino por um problema de saúde. Sempre tive peso a mais, mas nunca tinha estado, sempre estive confortável com o meu corpo, apesar daquele comentário que eu tive na infância. A partir daí eu sempre estive confortável e já me tinha aceitado. E há 2 anos tive um problema de saúde, um desregulamento hormonal, e aumentei muito o peso. Já não me reconhecia no meu próprio corpo. E fui a um casamento numa aldeia, portanto aqui em Portugal as cidades são mais, pronto, não há tanto esta coisa dos mexericos, mas em aldeias em Portugal é horrível. E então fui à minha aldeia de infância, que é em Viseu, e fui a um casamento de uma amiga minha que ia casar. E tive tanto, eu passei um dia horrível. Eu tive aquelas velhotas todas à minha volta, sempre a vir. Ai, és tão bonita, mas ficaste tão gordinha. Este tipo de comentários, ou descuidaste da tua saúde, ou etc. O dia todo. Eu vou-vos dizer, eu fiquei mal, mal. Tanto que depois, na semana a seguir, fiz uma coisa que eu nunca devia ter feito, que era uma dieta super restrita que emagreci logo montes de quilos. Mas aquilo não foi saudável para mim, e fiz em consequência dos comentários que tive naquele dia, o dia todo a ser massacrada. E mesmo assim já não era uma criança, não é? Já tinha 22 anos, portanto não soube lidar com esse tipo de coisas, que levou depois a uma semana depois fazer algo que não foi saudável para mim. E isto leva-nos já à questão de como é que nós havemos de lidar com este tipo de coisas de forma a não cometermos muitas das vezes o que eu cometi, o erro que eu cometi, e que outras pessoas cometem. Há pessoas que até, pronto, nem quer chegar a esses extremos, mas conheço alguém que é tão desconfortável com o corpo que se corta. E aí já estamos a falar de casos mesmo muito graves, não é? Então, agora eu sei como lidar. Eu agora, recentemente, estive num evento também na mesma aldeia de casamento, e cada vez que vieram ter comigo eu soube responder à letra. Mas foi preciso uma aprendizagem para eu agora aceitar mais como sou, e perceber que, obviamente, que quero emagrecer, mas quando vier com o tempo e quero fazê-lo agora de forma saudável, não como antes acontecia, mas para isso tenho que tratar o meu problema de saúde e depois sim seguir para o que realmente é importante.
Realmente importante, não, mas que eu quero fazer para me sentir melhor comigo própria e não por causa do que os outros acham, que às vezes é esse o problema, é que nós fazemos as coisas em consequência do que os outros acham, e eu acho que é aí que está o problema, não é? Que é quando isso acontece. Agora, como lidar com isto? Acho que vem um bocadinho da maturidade, não é? Com a idade e ao longo do tempo começamos a ganhar também defesas na forma como respondemos às pessoas, etc. Não só Yeah. maturidade, mas bem, agora estou a pensar como é que eu lido Uhum. com Sim, claro. esse tipo de comentários. Eu normalmente, eu acho que eu sou muito, não vou dizer descontraída, mas eu meio que, em consequência a várias coisas que me aconteceram no liceu, eu meio que criei uma espécie de escudo, estás a ver, à minha Uhum. volta. Não sei, não acho que é o melhor método, porque é um método muito mais reativo do que proativo, percebes? Em que tu respondes à pessoa e tu não, e Uhum. meio que estás a tentar mudar a mentalidade dessa pessoa, ao invés de tu não mudares a tua mentalidade, estás a perceber? Certo. És muito mais rígida mentalmente, mas eu acho que, pá, eu acho que a primeira coisa é mesmo confiança, acho que essa é a resposta, é saber que essa pessoa que está a fazer esse comentário não sabe o que está a acontecer contigo, não tem toda a informação sobre o que está a acontecer contigo, por isso a opinião dessa pessoa é inválida, estás a ver? Eu estou meio que a usar método Uhum. mesmo académico, estás a perceber? Tipo, o teu argumento é inválido porque não tens toda a informação. E ao Certo. mesmo tempo, na parte de, por exemplo, eu também, eu nunca tive, epá, eu não sei se posso dizer isto, mas eu nunca tive problemas com emotional eating, vá, Uhum. eu, eu já tive tempos em que, eu acho que já tive isso no episódio, em que quando eu ficava muito estressada, eu parava de comer e porque eu parava de comer, o meu corpo estava tipo, precisas de nutrientes, e eu comia sem parar, depois de, sei lá, depois de saltar tipo 3 refeições, eu comia tudo de uma vez só, o que é muito, muito pouco saudável. Uhum. E isso foi causado porque eu não tinha informação suficiente. Eu acho que isso é outra componente muito Pois. importante que eu sinto que não é ensinado a pessoas suficiente, que é como é que tu podes ser mais saudável, lá, independentemente da tua forma de corpo, mas como é que tu podes, pronto, Uhum. ajudem-me, tipo, alimentar o teu corpo melhor Claro. e por exemplo, se tu estiveres a fazer certas coisas, tu já sabes que estás a fazer o que tu podes para o teu corpo e já está, não importa o que acontecer com o teu corpo ou como é que o teu corpo vai mudar. Mas, hum, não sei, epá, eu não estou a tentar chegar a, por acaso há uma youtuber que se chama, como é que é o nome dela? É uma youtuber que agora ficou super famosa porque ela fez uma cena que é Glow Up Diaries. Não, Andrea de Olivia, acho que esse é o nome, yeah. Epá, é assim, o vídeo dela ou o canal dela, vá, é incrível, porque fala imenso sobre essa coisa hum, de responder a comentários de pessoas, porque ela tinha muitos problemas de disordered eating, que é uma coisa que eu aprendi que é diferente de eating disorder, que é basicamente ela, quando recebia comentários sobre o corpo dela, ela até filmava pessoas a criticar o corpo dela, tipo, pessoas a dizer tu tens até potencial, só falta mesmo tirar um bocadinho, 5 quilos ou uma coisa assim, tipo, ela até apanhava pessoas a dizer isso a ela, e eu Uhum. lembro-me, ela fez um vídeo sobre isso, e, e ela tinha dito uma coisa do género, era muito relacionado com a parte de tu meio que criares uma bolha à tua volta. Não sei se é de forma mais saudável. Eu estou a dizer isto porque, Uhum. pessoal, se isto não serve para vocês, se vocês não forem Claro. como eu, que eu sou meio tipo. Eu sou tipo, eu cresci numa família que é muito, estás a perceber? Então isto funciona mais ou menos para mim. Mas ela disse que é preciso tu criares mesmo uma bolha à tua volta e tu meio que concentrares durante uma boa parte a cresceres dentro dessa bolha, mentalmente e fisicamente e pronto, o que quiseres. Só depois de saíres pronto, quando uma pessoa tenta meio que perfurar essa bolha, tu já tens de ter crescido o suficiente para conseguires, Uhum. pronto, dizer. Faz Eu, sentido o que eu estou a eu dizer? Eu estou a tentar ser faz, mais, pronto, faz. gente, mas, Eu ao yeah. longo do tempo fui criando estratégias de resposta. Porquê? Porque o que funcionava para mim, se eu não dissesse nada, eu ia ficar a pensar. Mas eu ao responder à pessoa, e de forma educada, nunca maltratei ninguém, obviamente, mas eu ao responder à pessoa, eu queria que a pessoa ganhasse consciência do que o que estava-me a dizer não era correto.
Porque muitas das vezes o que acontece é que as pessoas dizem o que querem e nós geralmente não reagimos, né? Ou das duas, ou já temos aquilo que estavas a falar, nem tanto maturidade, mas ganhamos uma bolha e aquilo não nos vai impactar. Agora, eu sabendo que me vai impactar e sabendo que se eu responder de forma politicamente correta, não faltando ao respeito, vou, no fundo, também começando a educar os outros, não é? Porque muitas das vezes, se calhar, as pessoas dizem sem consciência e quando tu respondes, a pessoa se calhar vai ficar a pensar. E é um bocadinho mais por aí. Esse foi o meu mecanismo de defesa, né? Arranjar respostas já meio que standard. Eu acho que isso é bom, mas é que eu acho que isso é bom porque eu sinto que o meu método não funcionaria com a maioria das pessoas, porque eu sou o tipo de pessoa que não responde, eu sou o tipo de pessoa que meio que faz isto e depois sai a andar, estás a perceber? Tipo, e eu sinto que isso não seria muito, não é muito produtivo, é isso que eu quero dizer, não é muito produtivo porque o objetivo aqui é mudar as mentalidades das pessoas e criares um mundo um mundo mais tolerante, estás a perceber? Enquanto que há pessoas como eu em que estamos Manda naquela tudo para a bolha. prisão. Hã? Manda tudo para a prisão. Yeah. Yeah, isso é Não, estou a brincar, estou a brincar. prisão moral. Yeah. Prisão moral, meu Deus, onde nós vamos parar? Yeah. Não, mas é que tens imensa razão, porque, pá, só para terem uma noção, eu não me lembro da última vez, nos últimos 5 anos, eu não me lembro muito de uma pessoa comentar sobre o meu corpo, para além de. Ah, não, por acaso não, eu me lembro de uma vez, mas foi mais do género. Acho que foi numa altura em que eu estava a perder peso muito rapidamente e não sei se se queres que eu fale um bocadinho sobre o que aconteceu aí para te Podes, iniciar. claro que sim. Yeah. Força. Porque Yeah, perdeste imenso peso. yeah, mas não de uma forma assustadora, foi tudo saudável, pessoal, não foi, Yeah. foi tudo muito esperadamente, mas basicamente também tive problemas pronto, problemas hormonais e comecei a aumentar imenso de peso por várias razões. Primeiro porque eu comia muito, muito mal e também, pronto, a parte do facto de eu estar a ter, posso dizer tipo período e cenas do género, faz mal, somos todas. Claro que sim. Yeah, ok. Mas eu não sei, não sei se isso é tipo rated G, eu não sei. Mas yeah, basicamente o período estava todo desregulado. Até hoje não se sabe como é que se diz, if it was the egg or the chicken who came first, se foi o período, se foram as disfunções hormonais ou se foi o peso que causou o outro, estás a perceber? Ainda até hoje não Pois. sabe. Mas o que aconteceu foi que, por causa disso, aumentei imenso de peso. Acho que estava quase a chegar aos 100 quilos já. Se não for, já ultrapassei isso. Eu não me pesava nessa altura. E a minha mãe estava muito preocupada com isso e, e basicamente, tive de ir ao médico e apesar de estar um bocado reticente, porque tinha aquele trauma de ser, pronto, estar acima do peso e disso tudo. E a minha mãe até já tinha meio noção de que eu era um bocado, tinha pouca confiança por causa disso, mas mesmo assim, pronto, fomos lá, fomos para o médico, e por causa disso tive de, pronto, começar a exercitar. Eu não exercitava nem nada disso, olha, eu sou péssima, tipo, para um médico, tipo, o médico me perguntava, então, quantos exercícios é que eu faço? E eu, tipo, eu levanto da cama, e, Levanta o yeah, copo. exatamente, levanto cenas, mas depois tive de perder um bocado de peso e quando isso aconteceu, durante a faculdade, eu recebi imensos comentários do tipo, Kátia, estás a comer? Tipo, Kátia, estás bem? Estás deprimida? E cenas Pois do há género. isso, estás a ver? Quando Yeah, uma e o pessoa que eu começa a perder peso, é tipo, o que é que estás a fazer com a tua vida? Estás demasiado magra, estás bem? É tipo, ninguém fuck, nunca está feliz, what do you want? mas o que eu quero Desculpem pelo chegar é palavrão, que oh meu Deus. eu nem ouvi. Desculpa. Ah, disseste um palavrão, não é? Ok. Fizeste Ah, bem. é que soa tão natural que nem senti. Mas o que eu queria chegar era, quando as pessoas me faziam esses comentários, pessoal, eu só queria fazer um aviso, que é quando as pessoas fazem esses comentários normalmente, ou para muitas pessoas, não é visto como uma coisa positiva. Tipo, as pessoas estão meio que. Eu naquela altura também não estava num lugar muito bom, porque eu ainda pensava que, tipo, mesmo tendo perdido, sei lá, acho que já estava aos 15 quilos para aí, eu ainda sentia que tinha exatamente o mesmo corpo. E quando as pessoas diziam cenas do género, estás a tentar perder peso, quando mencionava qualquer coisa desse género, eu não dizia nada, é isso que eu quero chegar, que eu tinha aquele escudo em que eu ficava do tipo, Kátia, tu sabes o que estás a fazer,
tu não importa o tipo de corpo que tens, tu estás a fazer um ótimo trabalho, estás a preocupar-te contigo, estás a fazer o teu yoga, estás a correr, isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu podia dizer a essas pessoas que os comentários que essas pessoas estão a fazer não são os mais produtivos e que não deviam estar percebes? Até porque muitas pessoas não têm a tua capacidade, não é? Tu tinhas uma capacidade muito grande de estar a dizer para ti própria isso. Exato. Yeah. Isso é bom, isso é bom. É bom, mas eu sinto que eu tenho medo, porque eu cresci numa família muito, é como eu tinha dito antes, muito rígida, vá, Uhum. que não foca muito nas partes das emoções, e eu sinto que eu, ao desenvolver isto, ao ter herdado, pronto, essa característica, quando eu tiver os meus filhos ou os meus netos, eu tenho medo de ensinar-lhes a mesma coisa, porque eu quero que eles meio que trabalhem os sentimentos deles e meio que reflitam mesmo sobre o que é que estão a sentir. Acho, pronto, ao contrário de mim, que eu sou muito do género, eu tenho este pensamento, não importa o que as pessoas disserem, eu não quero saber, porque depois eu posso inconscientemente estar a acumular certas coisas, estás a perceber? Sim. E eu estou a Estou dizer isto, sempre. eu estou a ser sincera, sério, pessoal, porque eu sinto que há muitas pessoas que sentem assim também, que sentem que têm de criar esse escudo, mas esse escudo muitas vezes não é o melhor método, e tentem ser mais proativos também, e pronto, tentem fazer uma cena 360, estás a ver? Ensinar pessoas fora do, pronto, pessoas que estão a fazer estes comentários, ao mesmo tempo ensinar a ti própria que isso não é errado e refletir bem sobre o que é que faz sentir-te bem e o que é que não te faz sentir bem. Mas já, Yeah. só queria dizer isso. Na minha opinião, eu acordo de manhã e escolho violência. Estou brincando. I choose violence. Não. Ai, adoro. É assim, deixa eu ver. Eu agora sou mais passing, mas eu em criança tinha peso a mais e depois perdi imenso peso e agora eu não ouço essas coisas. Agora ninguém me diz nada dessas coisas, então não sei o que dizer nesta idade, hum, como lidar com esta situação. Porque depois de ter crescido assim como criança e depois quando vim para a faculdade, eu já era diferente na faculdade, então o meu peso era o mínimo que eu estava a preocupar-me. Mas, eu acho que é sempre necessário em qualquer situação de vida, mesmo se tens um trauma ou não, é visitar um psicólogo no final do dia. Que é para poderes começar a perceber o que é que tu sentes e o que é que esse sentimento está a acontecer e o que é que está a impactar dentro de ti. Um, e começar a falar sobre isso e deitar para fora e depois começar o caminho para o healing. Agora estou a Uau! falar como uma igreja. Estou a Mas não, adorar. mas eu acho que é sempre, eu acho que o primeiro passo é sempre ver um psicólogo e tentar perceber o que é que está a acontecer, tentar perceber o que é que está, porque é que esses sentimentos impactam a tua saúde mental e as tuas ações, e o stress impacta o teu peso também, mesmo se tu não comeres, tudo impacta. E depois rodear-se de pessoas que gostam de ti, Claro. cortar ervas daninhas, literalmente, não ter pena e cortar ervas daninhas e rodear-te de pessoas que gostam de ti e te Como aceitam és. como tu és. Yeah, Exato. ser como o rapaz do Vine, block the haters, conheces o gajo Yeah. com as colheres. Yeah. É que é mesmo isso. E depois também rodear-te de coisas que tu gostas de fazer e seguir vivendo a tua vida na forma como tu queres ver a tua vida. Mas eu talvez não seja a melhor pessoa para dizer como lidar com as situações, porque, then again, com esta idade eu sou muito passing, estou um bocadinho acima de peso, mas não acho que as pessoas estão na rua a falar de mim. Mas já, eu acho que é isso. Falaste de uma coisa super importante, que é a questão do psicólogo, que é muitas das vezes as pessoas, ainda hoje em dia, infelizmente, desculpem, acham que o psicólogo é para malucos, né? E não Nada disso. veem a psicologia como uma coisa boa. Eu também, eu tinha alguma reticência, eu nunca fui um psicólogo, e desde que comecei a trabalhar, que eu estava a tentar conjugar várias coisas na minha vida e a tentar perceber várias coisas, e comecei a entrar no caminho, lá está, da cura, mas em várias coisas da minha vida, em várias áreas, para conjugar tudo, e ou ponderei ou por um coach ou por um psicólogo,
Ambos têm papéis diferentes, obviamente, Exato. e comecei pelo psicólogo e depois coach, espero no futuro a seguir, mas mais pela questão da excelência profissional e não tanto da parte pessoal. Porque eu achei que para chegar aí tinha que primeiro tratar de algumas coisas que eu sinto que a nível pessoal ainda não estão bem tratadas e há pessoas que demoram anos e anos até nós estarmos. Há gente aos 50 anos que ainda não está bem consigo próprio na totalidade. E eu procurei um psicólogo com esse intuito e que me tem ajudado imenso, porque eu falo tudo, né? Porque estamos num ambiente seguro para falar o que eu quiser, e ele depois no final orienta-me e explica-me e cria conexões, que é, ok, tu no passado passaste por isso é que hoje em dia fazes isto, e ele cria estas conexões e eu começo a ter mais autoconhecimento, que isso é super importante Exato. para o futuro. Então o psicólogo no fundo tem este trabalho e nós, quem nunca foi, eu nunca tinha ido, eu não sabia para o que ia, eu pensei, ele vai me tratar como uma maluquinha que eu não sou, não é? Eu própria tinha este estereótipo, quando entrei comecei a perceber, não, isto realmente não é nada disto que as pessoas dizem que é. E psicoterapia não sei, nunca fiz, porque isso já deve ser em casos mais extremos, em casos em que precisa mesmo de aplicar medicação, mas psicologia é muito interessante e depois quem está mais a tentar ter uma carreira profissional e pode falar com coaches, por exemplo. Eu hei de um dia experimentar. Eu acho que isso deve ser super engraçado. O que eu acho é que toda a gente é maluquinho. No final do dia, nós todos, tudo que nós fazemos na vida é resposta a um trauma. Kátia, não sei se tu falaste, mas não consegui ouvir. Mas tudo que nós fazemos, quer seja binge eating, binge watching, qualquer coisa em resposta a um trauma, toda a gente passou por um trauma na vida. E mesmo se tu não sentes que tu precisas ir para um psicólogo, mesmo se tu sentes que está tudo bem, é sempre bom ir para um psicólogo. É sempre bom ir para um psicólogo e mesmo para começar a conhecer a ti mesmos e porque é que tu fazes certas coisas. E não é nada tabu e não devia ser nada tabu e tu começas a aprender formas incríveis de começar a lidar com situações da tua vida, do dia a dia. Mas eu acho que é bem importante. E se também tiveres que ler um livro de autoajuda, muita gente pensa que um livro de autoajuda é tipo é para pessoas que estão bem mal da vida, mas nada disso. Então eu ando sempre mal da vida. Eu ando sempre a ler esses livros. Mas muita gente pode estar a pensar nisso. Um livro de autoajuda, tipo, a pessoa deve estar deprimida. Esperado, uma coisa assim. Deve ser um culto, mas não é nada disso. E procurar coisas que te façam feliz. Há pessoas que gostam de ir para a igreja. Acham que é um lugar seguro para elas, para sentirem-se dentro do seu espírito. Eu tenho uma tia que teve cancro durante alguns anos e ela ia para um centro daqueles espirituais, que não era a igreja. E eu no início gozava com ela e dizia, sim, agora estás a fazer essas cenas. Coisa. Mas ela disse, é o que me faz feliz, é o que me faz sentir mais em paz. Hoje não está a sair-me um português. Em paz comigo mesma. Mas É bom para meditar, né? É bom para meditar. Sim. Há pessoas que é o exercício físico, mas é tentar tipo ter um tempo que é para tu conectares contigo mesma, porque a nossa vida está sempre assim. Saímos do trabalho e depois temos que ver aquela série porque acabou de sair da série. Nós não temos um tempo que é para explorarmos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos mais profundos. É por isso que um psicólogo é bom e é por isso que ter tempo sozinho é bom. Olha, sabem o que eu comecei a fazer e até foi muito influenciado por um dos episódios do Flash Podcast. Foi fazer journaling, escrever o que eu estou a sentir, que ajudava imenso. O problema é que eu sou de TI, então para mim escrever em prosa é um bocado... Então o que eu faço é esquema. Tipo, eu faço tipo bullet... É uma mistura de bullet journaling e tipo datafunhos, estás a dizer? Porque eu não consigo escrever cenas giras. Pois fazes listas. Basicamente o que eu faço é, eu escrevo, por acaso no outro dia, não está aqui, mas o que eu fiz foi, o que é que eu estou a sentir agora? E pus tudo em bolinhas e depois eu escrevi, porque é que eu estou a sentir assim? Depois pus outras bolinhas e tentei ligar as bolinhas uma a uma e depois eu disse, como é que eu quero sentir no futuro? E depois fiz meio com as is, to be, plano. Tipo, como é que eu faço para chegar Super daqui a aqui? interessante.
Yeah, e aquilo ajudou-me imenso a tentar Boa. organizar-me e também porque eu sou daquela pessoa que, como eu estava a dizer, eu bloqueio-me quando eu tenho de dizer uma coisa a alguém e isso ajudou-me imenso a tentar perceber da próxima vez que pronto, acontecer alguma coisa, qual é o meu percurso, quais são as bolinhas que eu vou ter de escolher para poder dizer, estás a perceber? Porque Isso, yeah, é super interessante. Estavas a dizer isso e estava-me a lembrar. Eu tenho um problema que é quando alguma coisa acontece mal comigo ou dizem-me alguma coisa má, eu não reajo. À primeira vez, estão a ver? Pá, entro ali numa cena de género, a pessoa está sem consciência, está-me a dizer isto e eu fico bloqueada. Pronto. E o que tu acabaste de dizer é super interessante porque eu também faço isso, que é se isto me acontecer no futuro e escrevo, eu vou reagir assim. uhum, Ou seja, aprender um bocadinho com o erro, não é? Porque assim, a espontaneidade não é para toda a gente, para mim não é de certeza, que eu sou pouco espontânea. E eu adorava ser espontânea, porque ainda foi no outro dia disseram uma coisa, foi mais a nível de trabalho, uhum. que eu gostava de ter respondido e não consegui, bloqueei, porque eu, falta de consciência e quando é injustiça, eu bloqueio, faço assim uma coisa e não respondo. Depois pensam que podem dizer o que Mas querem. na situação Depois de, 8 horas na situação de depois. trabalho, tu não sentes que tu consegues dizer o que tu queres. Eu não sei porquê, mas o ambiente de trabalho é tóxico. Todos os ambientes de trabalho são tóxicos, desculpem, mas é verdade. Mas tu não te sentes Hot que tu take. consegues. Hot topic. Mas tu não sentes que tu consegues dizer coisas como são e como tu sentes, porque achas que eles vão gaslight tudo o que tu vais dizer. Mas Yeah. Então vocês são daquelas pessoas que acontece, tipo, alguém diz-vos uma coisa e vocês, tá, e depois 8 horas depois estás tipo, devia ter dito isto, pá. Eu sou. E não, depois, eu só me yeah, calo, eu só me calo, é só tipo. Sim, eu sou um calo também. também sou um Uma bocado vez eu assim. disse, quando eles estavam a dizer, eu tipo, ok, desculpem, eu não posso estar calada quando disseram isto. Eu disse no meio da reunião e ficaram tipo, mas não é isso que eu quis dizer, mas E eu, ok, não vale a pena falar, porque vocês não vão aceitar o que As pessoas acabaram de sempre dizer. acham que estão certas, então tu Yeah, meio que essa parte de criar o plano para o que é que vais dizer depois ajuda-te imenso a dizer, ok, eu Ajuda. vou apoiar o meu argumento com isto, isto e isto, e assim já conseguem perceber melhor, ou pelo menos sabem a minha perspectiva. Porque tem tudo a ver com yeah, perspectiva, é tu tentares e também meio que contares com a outra pessoa para que ela, pronto, tenha noção de que tu, pronto, magoaste-se com o comentário dela e pá, é uma sim. mistura dos dois, é tu teres um bom argumento e de tu conseguires, pronto, ou conseguires não, ou tu teres a sorte dessa pessoa ser uma pessoa compreensível, ou que consegue perceber a perspectiva da outra pessoa. É que Sim. se tu não estruturares o pensamento, aquilo que estavas a dizer, de ter um bom argumento, quando tu respondes na impulsividade, eu já fui muito impulsiva, agora nem tanto, mas quando tu respondes na impulsividade, geralmente não dizes a coisa mais acertada. Yeah. E pode gerar ali conflito. Pronto, no contexto de trabalho nós não queremos isso. No contexto de trabalho parece que tem que ser tudo muito politicamente correto. Exato. E às vezes as pessoas podem não ser politicamente corretas contigo, mas tu tens que responder de forma a não perder a razão, porque isto depois no fundo acaba sempre por ser isto. Por isso é que eu falo no meu caso, às vezes em contexto de trabalho não respondo, ou porque me apanharam de surpresa e eu fiquei tipo, não sei o que é dizer. Quer em contexto de trabalho, às vezes até é fora. Se for mesmo uma coisa muito fora daquilo que alguma vez eu pensei que me viessem dizer, eu bloqueio. Yeah. Mas eu acho que é mesmo muito importante isso de estruturar o pensamento para que depois no futuro tu possas de facto reagir de forma mais correta possível, não perdendo a tua razão e às vezes, porque às vezes nós dizemos coisas com impulsividade que arrependemos-nos, não acontece a toda a gente, certamente. Um, mas assim, eu gostava muito de ser mais espontânea, portanto, se alguém tiver dicas de espontaneidade, que me mande mensagem. Mesmo. Adorava Também eu. ser mais espontânea, mas não, infelizmente não. Olha, Mais meninas, espontânea em responder a pessoas sim, nesse sentido. nesse sentido. Yeah. Pois, eu Às também vezes, gostava. Dicas. é, porque às vezes tu ficas também a pensar, eu devia ter dito alguma coisa. Sim, Yeah. E sim, depois já não podes voltar atrás, não é? exato. E depois remoeste e vais contar os amigos e os pais e eles tipo, não dês muito caso a isso, não te É, preocupes. hoje em dia as dicas é sempre ignora. Já repararam? Hã?
As dicas hoje em dia, pelo menos eu sinto isso, ignora. Yeah. Exato. É E depois sempre fica aí. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Não é como eu estava a dizer, não é nada proativo. Tu não estás a meio que melhorar ou não estás a contribuir para que, pronto, para que as pessoas à tua volta sejam mais tolerantes ou que percebam mais a tua perspectiva, estás a perceber? Sim. E podes Mas sabes ir que e muitas dizer. vezes... Sim, Desculpa. força. Não. Porque temos 3 pessoas, é normal, não é? Exato. Nós geralmente é aquela metáfora de vamos enchendo o pote e depois quando o pote arrebenta aí vai ser pior. E Exato. é isso. Yeah. Mas sabes que eu acho... O que eu já disse à minha mãe uma vez foi: não é o meu trabalho educá-las, porque às vezes estás a falar com uma pessoa e a pessoa é tão close-minded e tu ficas tipo, God, eu estou-me a irritar a mim mesma agora, não vale a pena falar contigo. Sim, Tipo, sim. não é o meu trabalho te educar, eu vou só cortar-te da minha vida. Tens Porque de já, ser o já tipo de esse sentido já é pessoa. tóxico para mim. Tens de ser o tipo de pessoa que explica uma vez e meia, que é explicas uma vez, o resto tem de ser assumido, ou tem de ser implied, estás a perceber? Exato. Porque a certo ponto chegas tu irritas-te. Uhum. É exemplo de tenho familiares em que Oi. pensamos, tipo, porque é que tu não cozinhas? Tens de cozinhar, que a mulher tem que estar na cozinha, porque quando tu casares, tu tens de trazer ou tens sempre a comida na mesa para o teu marido. Eu cozinho, mas eu quando estou em casa, a minha mulher é que tem que fazer a comida. E eu tipo, não é o meu trabalho educar-te, dude. Era tipo, eu já te disse uma vez, eu não cozinho porque eu não quero cozinhar. Uhum. E eu não, se o meu marido, no futuro quiser comida, eu não tenho paciência para cozinhar, que ele faça. Mas a minha mãe cozinha para o meu pai porque ela quer, não é? Porque ela é obrigada a fazer isso. E ele tipo, não, mas porque é tipo coisa da mulher? Eu tipo, não é o meu trabalho. Eu só Mas estou sabes que isso, a chatear-me a mim mesma a este ponto, no meu trabalho educar-te. Eu já te disse o que eu tenho a dizer. Se tu não percebes a partir daqui, tu és um homem adulto. mas Not Yeah. my olha que isso problem. acontece também, voltando ao tópico de imagem e isso tudo, isso acontece com as pessoas fazerem aquele comentário de tu tens de estar bem arranjada para arranjares um marido, uma coisa assim. E quem me dera ter uma resposta sempre que alguém me dizia algo assim. Mas agora pronto, vou usar o meu método, agora que Vais já usar o teu sei método. qual é o meu método e usar isso, yeah. Right. Eu tive uma vez uma conversa com a minha mãe sobre Uhum. racismo. Minha mãe é de Lisboa e tudo o que aconteceu de George Floyd, não quero agora tornar isto o resto do tópico, mas só para chegar à conclusão também do que estava a Liliana a dizer, que é, tive uma conversa com a minha mãe infelizmente ainda tem uma mentalidade muito racista. E tivemos, eu e o meu namorado, num jantar, a bater com ela, a bater, entre aspas, no mesmo tópico, a tentar explicar durante tanto tempo que eu desisti. E a minha mãe, eu desisti. Esse tópico de falar sobre racismo com ela é um tópico não vale a pena. Porque eu já tentei educá-la sobre isso, tive 2 horas quase a tentar mostrar-lhe todas as circunstâncias, todas as realidades, todos os pontos de situação, pá, e não percebia, continuava a mesma coisa. E quando é assim, a Liliane tens toda a razão, não vale a pena. Pronto, é deixar ir porque Exato. vamos estar-nos a esgotar a nós próprios. Eu sei que saí dessa conversa super esgotada. Exato. E Se depois é tu estás tu gostado, estressada e é tóxico para ti mesma. yeah. E Patrícia, se tu estás esgotado, imagina nós. Temos de viver com isto a vida inteira, bro. Mas, tens imensamente Isto razão. é a vida em Chega. Lisboa. Já a certo ponto, nós tivemos esta conversa no nosso podcast uma vez, em que já a certo ponto em que nós já nem sentimos, aquilo já passa, e tipo, a pessoa faz isso e eu, não é? Yeah. E depois Vou continuamos continuar com a com o minha nosso vida. caminho. Prosperar. Yeah. A minha filosofia é tudo que é tóxico. Já a Liliana é. Cut tudo. É cut Portanto, tudo. resumindo, a resposta para a pergunta da Patrícia para Patrícia é estudar bem para a próxima vez como responder. A minha, que é a pior, que é cria um escudo, não diz nada, esquece, continua, mas estou a trabalhar nisso. E a Liliana é cut. Olha, então escolhe o teu método. Cut. Acho que é a melhor Se é um forma. amigo, a chamar-te gorda, cut. Se é um coworker a chamar-te gorda, cut. Olha,
eu acho que deixámos aqui 3 formas diferentes que certamente vão funcionar, porque cada forma diferente funciona para pessoas diferentes, não é? E o que pode situações diferentes. e em situações diferentes, e o que pode funcionar para mim pode ser uma boa dica para alguém que seja mais parecido a nível de personalidade com a minha, o mesmo com a Cátia, mesmo com a Eliane. Portanto, eu acho que deixámos aqui dicas muito boas e já estamos em muito tempo de episódio, portanto, eu acho que ficávamos por aqui. E muito obrigada, meninas. Nós vamos continuar aqui mais uns 5 minutinhos depois, mas para já, para vocês, vamos vos dizer um adeus muito grande. Espero que aquilo que nós tenhamos dito que seja útil para vocês. E já sigam, e já sabem, sigam a Chintada Podcast, redes sociais e Spotify, não é? Vocês estão presentes em mais algum sítio? Google Podcast, Apple Uhum. Podcast, As plataformas de áudio. Pocket Cast, quase todas. Tudo que for áudio, Todo lado. vocês estão lá, não é? Então pronto. Então vá. YouTube. YouTube. Então vá, malta, vemo-nos no próximo episódio.